Bonjour! Eu me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. No vídeo de hoje eu apresento o verbo avoir. O verbo avoir significa o verbo ter. Ao meu ver, o verbo être e o verbo avoir são os dois verbos mais importantes do francês. Por quê? Porque eles são verbos auxiliares e eles auxiliam na composição dos tempos compostos. Vamos ver como ele funciona? Para começarmos, temos de um lado o sujeito e do outro lado o verbo conjugado. Atenção porque, no caso dos verbos que começam por vogal ou H mudo, temos um fenômeno que se chama elision. O que é uma elision? Elision é quando o E do G ele é apagado e em seu lugar colocamos um apóstrofo. Então, no caso, tínhamos G, a conjugação é, e torna-se G. Muita atenção também à pronúncia. G, eu. G, eu tenho. Repetimos então. G. G. Tu as, você tem. Il a, ele tem. Ela, ela tem. On a gente tem. Nous avons, nós temos. Vous avez, vocês têm, ou você tem, no caso formal. Ils ont, eles têm. Elles ont, elas têm. Assim como temos a elision, que é a supressão do e a aparição de um apóstrofo, temos um outro fenômeno que se chama liaison. O que é uma liaison? Liaison é uma ligação. É quando uma palavra tem no seu fim uma vogal ou uma consoante muda, e que a palavra seguinte começa por uma vogal ou um H mudo. Assim, temos il, que termina por L, e a, que começa com vogal. Il a. Ela termina com E mudo, e a palavra seguinte, a, começa com vogal. Ela. On a, que é a mesma coisa do il. No caso do plural, temos o plural que termina por S mudo, normalmente se pronunciados isoladamente. Nous, vous, il, ela. Só que como temos o verbo que começa por vogal, o S torna-se um Z. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. E aqui, em vermelho, coloquei as letras que não devem ser pronunciadas. Então, G, tu as, então o S não é pronunciado. Il a, ela, on a. Nous avons, o S não é pronunciado. Vous avez, o Z é como se fosse um acento sobre o E. Então, vous avez. Ils ont, o T não é pronunciado. Elles ont, o T não é pronunciado. O verbo avoir pode ser utilizado em diversas situações. Aqui, por exemplo, temos o verbo avoir plus nom, ou o verbo ter mais nome. Lembrando que as letras em vermelho são as letras que não devem ser pronunciadas. Importante também ressaltar que às vezes não podemos fazer uma tradução literal da conjugação em francês. Por exemplo, j'ai froid. J'ai froid. A tradução literal é eu tenho frio, mas em português dizemos eu estou com frio. Tu as faim. Tu as faim. Você tem fome. Você está com fome. Il a soif. Il a soif. Ele tem sede. Ele está com sede. Nous avons chaud. Nous avons chaud. Nós temos quente. Não tem muita lógica, então nós estamos com calor. Importante porque nós já vimos o verbo être. Caso você não tenha assistido, convido a assistir o verbo être, o verbo ser e estar. Se colocamos nous sommes chauds, neste caso, com o verbo être, temos que fazer um acordo no plural, nous sommes chauds, e no chaud tem um S no final, e a tradução seria mais num quesito sensual. Nós somos quentes. Vous avez sommeil. Nós temos sono, nós estamos com sono. Ils ont raison. Ils ont raison. Eles têm razão. Eles estão com razão.
Avoir plus quantité. Avoir plus quantité. Ter mais quantidade. Em vermelho as letras que não devem ser pronunciadas, em amarelo as que devem fazer a ligação. J'ai un ami. J'ai un ami. Eu tenho um amigo. Tu as 3 portables. Tu as 3 portables. Você tem 3 celulares. Il a un chien. Il a un chien. Ele tem um cachorro. Nous avons 2 chats. Nous avons 2 chats. Nós temos 2 gatos. Vous avez 5 pantalons. Vous avez 5 pantalons. Vocês têm, ou você tem, se for formal, 5 calças. Ils ont une belle maison. Ils ont une belle maison. Eles têm uma bela casa. Ter mais idade. Avoir plus âge. Avoir plus âge. J'ai 31 ans. J'ai 31 ans. Eu tenho 31 anos. Tu as 25 ans. Tu as 25 ans. Você tem 25 anos. Il a 50 ans. Il a 50 ans. Ele tem 50 anos. Nous avons 75 ans. Nous avons 75 ans. Nós temos 75 anos. Vous avez 90 ans. Vous avez 90 ans. Você tem, se for formal, vocês têm, plural, 90 anos. Ils ont 6 ans. Ils ont 6 ans. Eles têm 6 anos. Avoir plus expression afirmative. Ou ter mais expressões afirmativas. Aqui eu estou utilizando as principais expressões. Avoir envie de, ter vontade de. Avoir besoin de, ter necessidade de ou precisar. Avoir mal à, ter dor em algum lugar. Assim temos. J'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir. Eu tenho vontade de sair. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Você tem necessidade de dinheiro. Você precisa de dinheiro. Elle a mal à la tête. Elle a mal à la tête. Ela tem dor na cabeça. Nous avons envie de voyager. Nous avons envie de voyager. Nós temos vontade de viajar. Vous avez besoin d'un peu de temps. Vous avez besoin d'un peu de temps. Você tem necessidade de um pouco de tempo. Você precisa de um pouco de tempo. Ils ont mal au dos. Ils ont mal au dos. Eles têm mal nas costas. Eles têm dor nas costas. Avoir plus négation. La structure de la négation, normalement, est composée d'un sujet plus ne, plus verbe conjugué, plus pas et, si nécessaire, un complément. Ici, je vous ai mis 2 exemples. Une phrase affirmative avec un nom et une phrase négative avec un article. Les articles, et spécifiquement ceux que j'ai mis en bas, c'est justement pour illustrer une situation qu'on aura. Au-delà de pas, on aura aussi un des, pas des. Du coup, on a les sujets, je, plus le verbe est, plus les noms froid. J'ai froid. Donc, on a l'élision avec le je. Pour la phrase négative, l'élision va se passer avec le ne. Du coup, le j'ai revient au normal. Je vous invite, une fois de plus, si vous ne connaissez pas bien l'élision, à regarder la vidéo que je fais à ce sujet. J'ai froid, je n'ai pas froid. J'ai un livre. J'ai un livre. La négation, je n'ai pas des livres. Je n'ai pas des livres. Avoir plus expressão negativa. Ter mais expressões negativas, ou seja, com o uso do n'est pas. Je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie de sortir. Eu não tenho vontade de sair. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Você não tem necessidade de dinheiro ou você não precisa de dinheiro. Elle n'a pas mal à la tête. Elle n'a pas mal à la tête. Ela não
tem dor na cabeça ou ela não está com dor na cabeça. Nous n'avons pas envie de voyager. Nous n'avons pas envie de voyager. Nós não temos vontade de viajar. Vous n'avez pas besoin de temps. Vous n'avez pas besoin de temps. Você não tem necessidade de tempo. Você não precisa de um tempo. Ils n'ont pas mal au dos. Ils n'ont pas mal au dos. Eles não têm mal, dor, nas costas. E assim chegamos ao final deste vídeo. Espero que você tenha aprendido a conjugar o verbo avoir tanto na forma afirmativa quanto negativa e também as situações de uso. Te convido agora a assistir ao vídeo que eu fiz somente em francês, assim você, além de rever as regras, poderá treinar um pouco mais a sua compreensão oral. E te convido também a assistir ao vídeo sobre as elisions, assim você vai entender melhor como ela funciona e quais são as situações de uso. Merci beaucoup et à la prochaine!